Aqui no estúdio do nosso Balanço Geral, eu vou receber agora o jornalista Luiz Fara Monteiro. Além de repórter de política, o Lula tem o blog Aviação, no r7.com. Lula, boa tarde a você, muito obrigado. Boa tarde, Henrique. Pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Para que a gente, Lula, possa tentar entender melhor tecnicamente o que aconteceu nesse voo que acabou vitimando a Marília e todos que estavam dentro dessa aeronave. Vamos começar conversando um pouco sobre tudo que vimos nessa excelente reportagem que acaba de ser exibida, Lula, por favor. Estamos vendo aqui essa torre, não é? O avião bate aí e ele cai rapidamente. Rapidamente. Boa tarde a todos, a enorme audiência do Balanço Geral. Obrigado pelo convite, Henrique. Infelizmente, o tema não é dos mais agradáveis. Mas se o avião, parece que ele atingiu o último fio, que não deve ser energizado, funciona mais como para-raio para que o eventual descarga elétrica não prejudique a transmissão de energia. Então, se ele realmente atingiu esse fio, ele já perde o controle imediatamente. Não tem o que o piloto fazer. E segundo alguns relatos de testemunhas, o avião girou, impossibilitando ainda mais qualquer reação, qualquer tipo de reação do piloto. Então, essa queda, esse choque, ele causa uma desaceleração vertical muito grande. Ou seja, é aquele esquema do porta-aviões. Não sei se você já viu, a gente vê muito em filme, o avião, quando pousa no navio, tem um cabo ali no solo que segura o avião. É um impacto muito grande. Esse aí estava no ar. Então, quando houve essa desaceleração, o avião praticamente despencou, literalmente de cima para baixo. Outra questão colocada é que se essa torre estaria no lugar certo. A CEMIG diz que sim, estava a 5 quilômetros de distância da área de pouso. Isso é correto? É correto. Ela estava fora da zona de proteção do aeródromo, ou seja, 4 quilômetros ao redor da pista. Acontece, Henrique, que a posição dessa torre ela está no que os pilotos chamam de aproximação. Né? Ele está alinhado com a pista, então essa torre aqui está no caminho. Mesmo ela estando fora da zona de proteção, o ideal seria que ela fosse sinalizada. O CENIPA, que é o órgão de investigação e prevenção da aeronáutica, ele não aponta culpados, como a gente viu na reportagem do Luiz Gustavo. Mas é provável que o CENIPA oriente, passe uma determinação, uma sugestão para que esse tipo de torre, esse tipo de obstáculo, a partir de agora, mesmo não estando dentro daquele raio de zona de proteção, seja sinalizado, porque ela está aqui, ó. Aqui tem um vale, ali você vê a pista, esse vale é cercado por morro e a torre estaria, teoricamente, nessa parte aqui, fora da zona de proteção, que são 4 quilômetros. Então, mesmo ele estando fora da zona de proteção, mas na direção da torre, o ideal é que o CENIPA oriente para que esse tipo de cabo seja sinalizado. Ora, Lula, um piloto muito experiente, que, evidente, é a perícia que vai nos dizer isso oficialmente, parecia não conhecer essa região, não é? Porque ele poderia ter feito outro caminho para chegar. Mais ou menos, porque a gente conversou com vários profissionais da aviação e a referência da tripulação é a melhor possível, são pilotos experientes, mas pelo que nós recebemos de detalhe, esse piloto não tinha voado essa região ainda. Mas mesmo assim, o piloto, quando não conhece um aeródromo, ele recebe informações oficiais do que tem em volta daquela região. São boletins chamados Notaer, Rotaer, Infotemp, que traz essas informações. Olha, tem morro em tal lugar, tem uma torre de transmissão. Quer dizer, ele embarca sabendo. Ele embarca sabendo o que tem ali. Agora, a característica desse aeroporto, Henrique, de Caratinga, é de aproximação visual, não é por instrumentos. O que significa? Que o piloto tem que estar atento visualmente em todos os obstáculos em volta da pista. Se fosse por instrumentos, seria fácil. O avião o instrumento acusa ali. O instrumento acusa tudo, a altitude que ele tem que estar, a direção. Você está me dizendo que uma nuvem, algo na frente do piloto e do copiloto ali pode ter atrapalhado ele, chamado a atenção de outra maneira? Nós analisamos o boletim meteorológico e o tempo era bom, o tempo era claro. Só que o tempo bom é muito relativo. Mesmo estando claro, sem chuva, sem tempestades, sem nuvens pesadas, pode ter tido alguma camada de nuvem naquela região ali onde se encontra a torre, que tenha talvez tirado a visão do piloto, né? Então, talvez, algumas pessoas dizem, estava baixo demais. Talvez ele tenha baixado um pouquinho, porque na altitude ideal, a nuvem estava atrapalhando a visão. Então, a gente não sabe, só a investigação talvez poderá dizer isso. O fato é que ele estava abaixo, e o fato é que
para o piloto enxergar uma torre de transmissão sem sinalização é muito difícil, Henrique. Ainda mais se você, por exemplo, dependendo do horário, da posição do sol, se você estiver voando contra o sol, a visualização desse tipo de obstáculo é mais difícil ainda. Segura um pouco essa imagem. Aqui tá bom. Obrigado, Cris, obrigado. Não, a anterior, por favor. A anterior, da fuselagem, por favor. Por favor, que eu preciso... Isso, muito obrigado. Lula, essa foi uma das imagens que chamou demais a atenção de todos. Leigamente olhando, todo mundo olhou, poxa, a fuselagem tá bacana, não foi tão atingida. A qualquer momento, com as imagens ao vivo, né? Hoje tudo ao vivo, a Marília e os colegas, o copiloto e o piloto vão sair por aí, talvez um pouco machucados, sim, mas vão sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros e dos policiais que chegaram. Isso acabou não acontecendo e gerou uma pergunta muito grande. Como assim, se a fuselagem não foi atendida? Qual é a melhor explicação, Lula? Henrique, provavelmente seja a baixa velocidade em que ele atingiu o solo. Exatamente aquela perda muito grande de velocidade horizontal, aquela velocidade para frente, e uma velocidade vertical mais acentuada um pouco. O avião está praticamente inteiro, conforme você disse, está aqui a matrícula dele, Papa Tango, Oscar, Novembro, Juliette. E ele estava numa velocidade de aproximação já com a velocidade teoricamente baixa, por volta ali de 180 km por hora, que é a velocidade um pouco antes do pouso. Mas quando ele bate no fio, ele perde a sustentação. É o que os aeronautas chamam de estolar o avião. Então, sem velocidade, ele não voa, ele desaba. E a altitude era baixa, teoricamente. Então, esse tipo de queda, eu vi um especialista falando, eu não sou especialista, eu cubro o setor apenas, eu vi um especialista dizendo que o corpo humano, os órgãos do corpo humano sentem mais o efeito nesse tipo de queda, literalmente de cima para baixo. A gente tem exemplos de acidentes na aviação, o Varig 254, por exemplo, que era um 737, que caiu na Amazônia porque o piloto se perdeu. Ele pousou na mata, na floresta amazônica, verticalmente. Ele bateu no solo e foi deslizando entre as copas das árvores. Praticamente muita gente sobreviveu. 12 morreram, poucos na queda, alguns morreram mais porque ficaram 2, 3 dias sem atendimento. Então, quando o avião cai de frente, dependendo do pouso, dependendo do obstáculo que ele encontra, é mais fácil você ter sobrevivência. Algo parecido com a nossa memória afetiva aqui, rapidamente, Lula, com o que aconteceu com o avião da Chapecoense, que escorrega um pouco. Exatamente. Parecido com aquele acidente. Se você pega o acidente da Gol, por exemplo, que colidiu com o Legacy também sobre a Amazônia, houve um choque em que o piloto perde o controle e o avião praticamente desaba literalmente de cima para baixo e não horizontalmente. Então, esse tipo de queda é muito mais difícil apresentar sobrevivência. E aí os peritos dizem que os órgãos do ser humano, eles se mexem, né? Eles saem do lugar. Exatamente, o que dificulta a sobrevivência. Não adianta você estar com um cinto de segurança, por exemplo, atado, que o cinto não atua nesse tipo de queda. Eu volto a falar, se fosse uma queda para frente, no sentido horizontal, talvez a possibilidade seria maior. Tem um 777, que é um avião gigante da British Airways, que teve um problema de combustível voando da China para Londres, em que pouco perto da pista ele tem problema no combustível, o avião cai e de 170 pessoas a bordo, ninguém morreu. Ninguém morreu, porque o avião caiu e deslizou na pista, o sentido frontal. Mas quando você tem um avião que desaba, aí fica mais complicado.